Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de guarda compartilhada e também de música, literatura, gastronomia e arte. E os nossos convidados são a Renata Bento, que é psicanalista, e ela fala sobre a jornada Guarda Compartilhada Alienação Parental, que está acontecendo aqui no Rio. Prazer em tê-lo aqui. Vera, obrigada. Nós estamos com César Cardoso, que é escritor, e o seu novo livro de contos, Urubus em Círculos Cada Vez Mais Próximos, já está nas livrarias. Li todinho. Bom. E estamos com Bel Kuttner, que é atriz, diretora artística da Cidade das Artes e está à frente do projeto Comida, Diversão e Arte, naquele lugar maravilhoso. Prazer em tê-la aqui como diretora artística. Obrigada. Estamos com Jardim Macalé, que é cantor, compositor e que vai participar do programa de estreia Reverbera aqui da TV Brasil. Prazer em tê-la aqui, Jardinzinho. Pô, o prazer é todo meu. Já estava com vontade de vir quando eu soube que você estava aqui. Pois é, sopa no mel. E estamos com a produtora de web Camila Abreu, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Vamos lá, Camilinha? Olá, boa tarde, pessoal. Para participar do programa é muito simples, basta mandar as suas mensagens pelo Facebook, usando a hashtag Sem Censura, ou enviar uma pergunta para os nossos convidados. Maravilha. Vamos lá. Bel, é uma novidade na sua vida ser diretora artística de alguma coisa, de algum lugar, de algum... É? Nossa, total novidade. Então conta como é que aconteceu. Eu, coincidentemente, trabalhei na Cidade das Artes há 2 anos e meio atrás e fiquei completamente apaixonada pelo lugar. No ano seguinte, no espetáculo Rio de Freud, que eu até hoje viajo com Antônio Quiné, psicanalista. A gente fez Belo Horizonte agora, foi maravilhoso. E eu, 1 ano depois de ter feito a peça lá, a gente foi para o Maison de France, foi lindo. E aí eu comecei a desenvolver um projeto com o André Marini para a Cidade das Artes, um festival. A gente foi lá, conversou com o Calil. O André Marini era da Rio Eventos. Isso. E quando ele entrou lá como presidente, o André Marini hoje é o presidente da Cidade das Artes e subsecretário de Cultura. Isso. E aí ele me chamou, ele falou, olha, vamos botar para andar aquelas ideias que a gente teve de fazer esse lugar ser multicultural e ocupado o tempo inteiro. E, enfim, eu estou lá com uma equipe maravilhosa que já estava lá, que foi construída. A casa é muito nova. A Cidade das Artes foi inaugurada em 2013, mas as obras foram sendo depois daquela acabadas novela no processo, toda, aquela né? novela Quer dizer, mexicana. A gente compara muito a Cidade das Artes com a Ópera de Sydney, a Sydney também lá Opera demorou pra House. caramba? Demorou pra caramba, foi superfaturado, mas lá 2 ministros caíram, o pau comeu. E hoje em dia é o cartão postal. É o cartão postal da cidade. A Cidade das Artes é linda de morrer e tem 1000 opções de lugares para se fazer shows, peças, orquestra, ópera. Hoje está tendo um festival de música de câmara com pessoas internacionais que... é uma acústica que só tem lá, é sensacional. Não, teve o Rio H2K, que os meninos acampavam no jardim. É uma delícia aquilo. 4 dias, passaram quase 60 mil pessoas lá. Só que é isso que a gente estava conversando antes, assim, as pessoas que não são ligadas à dança de rua, né, a esses movimentos, ficam nem sabendo, porque hoje em dia você, para saber das coisas, você tem que ir até a informação. É verdade. Porque é tanta coisa que a gente tem na internet, tanta coisa nos jornais, TV, não dá conta de saber qual é a roda de samba boa hoje. Não sei, vou ter que pesquisar, porque é muito assunto. Né? Engraçado, e os cadernos de antigamente, de cultura, os cadernos beijos dos jornais, eles tinham aquelas coisinhas, dos tijolinhos, que não tem mais. Então, você fica um pouco solto, né? Ou você tem que ficar googando, mas de qualquer maneira, assim, as pessoas que gostam de uma coisa vão atrás dessas coisas. Está tendo festival de música de câmara, quem gosta de música de câmara certamente está a par. Agora, outra coisa bacana foi o metrô. O metrô mudou completamente, mudou o trânsito da Barra. Eu moro na Barra e fui para lá já tem alguns anos. A coisa de trabalhar no Projac faz uma diferença. Às vezes, para voltar do Projac para a Zona Sul, levava 3 horas, eu queria morrer no trânsito. Por isso que você foi para lá? Muito por isso também. E, enfim, porque eu tenho filho, porque eu condomínio, parará. Agora, com o metrô e o BRT sai dentro da Cidade das Artes.
não tem que atravessar. O Alvorada tem um túnel, que tem um Caramba. shopping com farmácia, comidinhas. Então, assim, é um outro mundo que algumas pessoas não conhecem. Ainda. Então, a gente começou a fazer projetos, a gente está estruturando a casa para, a partir do ano que vem, ter produções grandes, âncoras grandes, para que tenha uma programação sempre, que a pessoa saiba, lá está tendo alguma coisa, eu vou dar uma olhada no Facebook, no site. Como a gente faz um pouco com o CCBB, que tem, não é? Exatamente, CCBB você pode ir qualquer dia. Exatamente. Vai ter alguma coisa legal, vai ter alguma exposição. Verdade. Se você quiser, o teatro chega mais cedo, aí você vai ver qual das peças. É isso que a gente pretende lá. Só que nós somos municipais, a gente não pode ainda comprar, né, conteúdo, a gente não pode pagar. Eu adoraria, compraria um show agora e levava o Jardes hoje no colo para fazer um show Esse lá. lugar é maravilhoso. Para Eu já 1.200 fui pessoas. Fui algumas vezes, lindo esse lugar. O E a teatro sala é de bom. ensaio é maravilhosa. Linda, Lá é uma linda, casa para enorme, orquestra, é. para ópera, para grandes musicais. E o que a gente está fazendo, que é muito por isso que eu vim aqui, sonhando para ter uma grade com programação para a grande sala, para o teatro de câmara, para a eletroacústica, que ela se São presta... quantas salas, Bel? Oficiais, 3. E mas ainda com 1.000 tem umas- possibilidades, porque Tem tem um jardim, espaços, né? um jardim de mais de 40 mil metros e que todo final de semana a gente tem um educativo que faz atividade para criança, piqueniques e contação de histórias. Sempre tem programação para criança lá, que é um dos nossos focos. E o projeto Comida, Diversão e Arte foi quando a gente começou a elaborar assim, gente, mas durante a semana tem tanto espaço legal, tantas salas. Tem uma sala de leitura que tem Wi-Fi, que as pessoas vêm estudar. Tem muita gente que não conhece. Uma biblioteca que você pode levar livro na Barra. Acho que é a única biblioteca que você pode ser sócio. Vamos fazer um projeto, então, pensando mais em pessoas que já estão aposentadas ou dona de casa, que tem aquele tempo, que o marido está na rua. Fazer alguma coisa de tarde. E a gente pegou os dias de semana e fez um dia focado em comida, que pode ser aula de gastronomia, que a gente teve a Lívia, que é da Chef Mania, que fez uma aula de massa, daquelas de máquina. Ela fazendo parece a coisa mais fácil do mundo. As aulas de gastronomia, aliás, bombam. Que teve também o Luiz do Dr. Brownie, que é incrível. Enfim, teve a tia Surica fazendo feijoada, mas teve também a Cynthia Howlett dando uma aula sobre alimentação saudável e com uma nutricionista também ensinando. Tem várias coisas ligadas ao universo comida, gastronomia, saúde. Isso durante a semana, Na segunda, terça-feira, a gente fidelizou para terça-feira não ter que é pensar comida. muito. Terça-feira é o dia da comida, sempre às 4h. Na quarta, a gente botou uma aula de dança, que a gente falou, vamos botar um pouco e sentir. Gente, não dá para mexer, que se tirar, o pessoal lá vai me matar. Que é o Everson Costa, que é um professor de dança de salão, que é o máximo, e que ele dá uma aula coletiva para 40, 50 pessoas numa sala de balé que é maior que esse estúdio. Uma sala de balé linda e gratuito, tudo gratuito. Sala de A ensaio. gente está convidando as pessoas, entendeu, a irem. E tudo é gratuito? Tudo gratuito. E na quinta-feira, a gente já teve um debate, uma conversa com a Beth Faria, uma entrevista, a gente tem aulas e a gente liga a questão assim, é arte, mas pode ser arte de fazer bem alguma coisa, pode ser uma técnica. O Fernando Torquato vai lá falar sobre visual, estética, maquiagem, produção, leituras dramatizadas. Tá voltado para a mulher um pouco, né? A mulher, a dona da casa de tarde, para né? mulher madura, e teve o coach lá, o Rodolfo Santos, que foi um bombô, porque ele fez uma dinâmica, porque as pessoas querem trocar, né? A gente quer ver coisas, a gente quer conteúdo, a gente quer assistir a um espetáculo, música, teatro, dança, mas a gente quer trocar também. As pessoas querem curso, querem aprender coisa. Né? Chegar lá e saber que vai sair de lá como com de você. uma informação. Lançamento de livro a gente já fez, e a pessoa vai e fala do trabalho, não é simplesmente lança e dá autógrafo. Mas é uma conversa, E uma tem o social entrevista. também, né? Que você vai lá e conhece pessoas e troca ideia. O grupo da dança já tem um WhatsApp lá gigantesco. A mamãe ia para hidroginástica e na segunda aula ela ficou de cama, porque ela fez a aula muito corretamente. Encontrou com um amigo dela no dia seguinte e disse, que isso, Norma? Por que você não vem mais? A mamãe adorava ele. Aí ele disse, mas Norma, a gente não vem aqui para fazer ginástica, a gente vem aqui para se encontrar.
Entendeu? Quer dizer, não precisa dar aula. Pirou, né? Você exagerou. Não precisa. Vai lá, faz a sua aula de gastronomia, encontra aquela moça tão simpática da última vez. E a delícia. Barra precisa desse lugar. E as pessoas vão. E tem Porque muita só gente tem que vem, shopping, não, né, mas agora Bel? com o BRT tem gente que vem de Campo Grande, tem Tudo gente de bem, Jacarepaguá. libera, virou Zona Oeste, né? Quer dizer, não deixou de claro, ser. porque... E tem gente que vai da Zona Sul também, porque descobriu o metrô, Claro, né? o metrô é 15 minutos. É 15 minutos. De metrô. Para a Cidade das Artes, Agora, a gente agora quer começar a fazer com grupos de atores... uma coisa que a Regina Duarte tem esse projeto lá em São Paulo, a gente falou hoje até de trazer, que é uma peça com uma discussão. Então, um historiador, um professor de dramaturgia falando sobre aquele autor, como é que aquele texto foi escrito, e lê um trecho da peça, ou lê o primeiro ato, ou divide. Você pode, imagina, com as obras... A gente está querendo, Cássia Kiss sugeriu da gente fazer um trabalho sobre Machado de Assis, que não tem fim, né? E as pessoas querem isso, mas quer trocar, quer ouvir e aprender que você tem coisas que você não leu, mas você pode descobrir também. Quer dizer que alguém tiver várias ideias, manda para você também. Pode chegar lá. Qual é É mais fácil ir lá conversar. Vai lá e já dá uma... Vai lá ou entra no Facebook ou no site, que tem toda a programação. Maravilha, maravilha. A gente está querendo aquecer lá as turbinas e eu queria só falar uma coisa. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas estava tendo show de samba, o Enfim Sexta, que eram shows na sexta-feira, na frente do BRT, que é um pouco o que era o Projeto 6h30, ou a Hora do Trabalhador, que é as pessoas saírem do trabalho e não ir correndo para casa. Aí, críticas no Facebook. Onde estão as óperas? Onde está a orquestra? Não está no mesmo lugar, porque a ópera, infelizmente... A gente nunca conseguiu ter na Cidade das Artes, em nenhum momento. E a orquestra, sim. A gente tem orquestra marcada para o ano inteiro, a Orquestra Petrobras Sinfônica, e outras orquestras também que estão procurando. E companhias de balé. O Philip Glass vem comemorar os 80 anos dele. A Deborah Coker vai fazer vai fazer 2 espetáculos lá esse ano, agora em agosto e depois mais para o fim do ano. Então, a gente está... recebendo muita coisa bacana. Que ótimo. Então, é a Casa da Música, porque as pessoas era a Cidade da Música, é a Casa da Música, mas é uma casa tão grande que cabe em todas as artes e todas as manifestações culturais. Maravilha, maravilha. Longa vida a sua direção artística. Não, eu estou só ali, eu quero sair dali e ver a coisa... diferente. Não, pois é, para isso que é bom ter uma atriz é o nosso sonho. Fazendo isso. Renata, vamos falar de Filhos e Pais, que é aquele inferno. Quem inventou o casamento? Não entendo isso. E em seguida, quem inventou a separação e quem inventou esse inferno, que é esse litígio entre pais, entre homens e mulheres, ou pais, brigando e infernizando a vida das crianças. Não sei como é que é a relação de vocês com os pais, mas é sempre muito complicada. E é complicado porque tudo isso vem em nome do amor, né? É em nome do amor que os pais brigam, é em nome do amor que as crianças estão metidas no meio da relação dos pais, né? E é pensando justamente sobre isso que a gente, né, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, resolveu, então, conversar, né? Conversar com o judiciário, conversar com os magistrados, né? Então, vai ter uma desembargadora, né? Tem uma juíza também de família e outros profissionais da área também, né? Você tem algum vínculo, você, com a área do direito? Então, eu sou perita, né, da Justiça. Pois eu achei isso fascinante. Eu sou psicanalista da Sociedade Brasileira, né? Então, de Psicanálise do Rio de Janeiro e sou perita, né? Então, eu tenho essa... Eu posso... Perita, no caso, da vara de família? Da vara de família. É aquela que diz assim, o negócio está brabo naquele lugar. É aquela que está ali, justamente, assim, no meio do fogo cruzado, tentando entender o que está acontecendo de um lado e do outro, para dar um desfecho melhor para a criança, né? Então, hoje a gente tem a questão da guarda compartilhada, que é o que justamente vai ajudar, né, para a gente pensar que não se deve tirar, não se pode tirar a autoridade de um pai ou de uma mãe, né, sobre uma criança, justamente porque o que a criança precisa? A criança precisa de um duplo referencial para crescer. Então, se a gente tira esse duplo referencial, né, quer dizer, isso em nome do amor, né, muitas vezes o que a gente vê é em nome do amor, em nome do amor o pai ou a mãe protege do outro genitor, né, e na verdade ele está tirando esse duplo referencial, que é justamente o que uma criança precisa para se desenvolver.
né? Deixa eu perguntar aqui, Bel, você sabia que a guarda compartilhada hoje em dia é a regra? Não existe mais, a criança fica com a mãe ou fica com o pai? Existe só agora. Você sabia disso? Não sabia. Pois é, então vamos lá, Renata. como é que Explica faz porque essa ninguém história? sabia disso. Não sabia, que eu acho que normalmente as mães é que ficam, os pais não querem muita guarda compartilhada, né? Mas isso mudou, Bel. Mudou pra cá. Eu acho genial. Porque Eu os acho pais, melhor né, dos os homens, mundos. né, eles também querem exercer, né, essa, digamos assim, essa autoridade, né? Eles também querem exercer essa função. Então, isso é bom, né? O meu sobrinho faz isso, fica metade com a mãe, metade com o pai, e é ótimo, e todos se dão super bem. Existe uma diferença também. Vamos lá explicar. Justamente porque assim, a guarda compartilhada ela não pressupõe a alternância de residência. Não é isso, né? A guarda compartilhada, na verdade, significa que toda questão relacionada à criança será compartilhada, né? Então, escola, médico, é isso. E a criança pode ter uma residência. Pode ser uma guarda compartilhada, por exemplo, com uma residência materna. Pode ser uma guarda compartilhada com uma residência paterna, né? Isso independe da relação que os pais tenham, né? Quer dizer, hoje em dia a guarda compartilhada é regra e ela não vai funcionar. Pode ser que em alguns momentos ela não funcione. E aí um pai resolva pedir uma guarda unilateral ou a mãe resolva pedir uma guarda unilateral e isso vai ser examinado, né? Então, quando isso acontece, aí, né, quando eu estou no caso, aí a gente vai avaliar, né? Eu, às vezes, tenho uma assistente social junto, né? E aí a gente vai poder avaliar por que esse pedido, né? O que poderia, então, tirar a autoridade de um genitor sobre essa criança? Quer dizer, por quê? Seria só uma questão de vingança? Seria só uma questão de ressentimento, né? Porque isso é o que a gente vê, assim, todos os dias, né? Não só na vara de família, mas como também no consultório, né? Então, a gente pode estar o tempo todo dialogando com esses saberes, né? Em relação à convivência alternada, é diferente. O que é a convivência alternada? É esse negócio da casa, né? Porque assim, no nosso país a gente não utiliza a guarda alternada, né? Que seria alternar o poder, né? Alternar a autoridade. A gente pode pensar numa guarda compartilhada, né? Onde, então, essa autoridade ela será compartilhada, mas os pais podem estipular o tipo de convivência. O que é comum, né, acontecer? Normalmente os casos vão para a justiça porque os pais não conseguem ter um discernimento ali na conversa entre eles e resolver isso, né? Então, ir para o judiciário é você colocar a sua vida na mão de uma pessoa que vai definir, né, a vida dos seus filhos, né? Então, é isso que acontece. Então, o que acontece, né, normalmente? A criança fica uma vez por semana na casa onde não está frequentemente, pode ser, por exemplo, se a criança tem uma residência materna, então uma vez por semana ela fica na casa do pai, quarta-feira ou quinta-feira, pode ser mais do que uma vez por semana, depende do acordo que eles consigam estabelecer, né? E final de semana é alternado. Às vezes o pai que não tem a convivência direta com a criança pode pegar na escola. Uma coisa que a gente às vezes ajuda muito, né? Por exemplo, os pais não se dão bem. Tem dificuldade na questão da relação. Então, será que a gente pode pensar de pegar essa criança, o pai pegar essa criança na escola? Porque aí eles não se encontram. E aí, então, a gente consegue proteger a criança, né? Então, como é que a gente faz para proteger a criança? E tá vendo o pai, né? Renata, deixa eu ir para o intervalo, a gente vai voltar, mas eu vou pôr vocês na conversa, não pense que vocês vão ficar aí olhando só, não. Muito quietinhos. Porque esse assunto nos... Viu você também, dona Camila? A gente vai para o intervalo, mas Sem Censura volta já já, hein? Hoje o Sem Censura está falando sobre guarda compartilhada, sobre comida, diversão e arte e literatura e música. Mas antes, Camilinha, temos comentários, perguntas? Temos sim. A Roselma Rosa, ela comenta: trabalhei por muitos anos na Barra e vi ser construída a Cidade das Artes. Muito bom saber que está funcionando. E a Josiane Martins pergunta para a Bel como ela pode fazer para participar das atividades, se tem lotação. É só chegar, dá uma entradinha no site para ver horário ou no Facebook, mas é só chegar. Quer dizer que ainda tem vagas, né? As coisas que você está... Sempre tem, a gente que nem coração de mãe. Tem 30, não tem 100, a gente vai para um lugar maior, porque não pode alguém ficar de fora, né? Pronto.
Esse é o meu desejo. Se chegarem 5 mil, aí a gente vai ter que ver. Vamos pôr esses homens na conversa, Renata, porque, bom, primeiro que os dois tiveram enteados e não filhos. Então, eles vão falar mais à vontade, com menos medo. O que você presenciou ao longo da sua vida, dos seus 3 casamentos, que me permite te perguntar por que os homens e as mulheres que no começo se amam acabam se detestando tanto e jogando isso nos filhos? Você viu isso de fora, né? Vi de fora. Porque é complicado, né? Amor, né? Tudo em nome do amor. Quantas guerras já se fez na história do mundo em nome do amor, né? E da paz, né? E da paz, né? Eu acho que na relação pessoal isso também... O problema é que a pessoa não vê, usa a criança, né, para isso, né? Para tentar ganhar uma briga entre 2 adultos. Por que você acha que os homens e as mulheres usam as crianças, Jade? Por ignorância, né? Ou não, pelo sentimento, tudo é humano, né? É humano, né? Demais. E aí usam as pobres criancinhas para os seus defeitos, digamos assim, no humano. Projetam, na realidade, né, na criança, a possibilidade de juntar de novo, ou então de separar mesmo. Coitadinhas das crianças, né? O que você acha, Camila? Ai, Vera, pergunta difícil. Mas essa problemática, ela é muito difícil. E, mal ou bem, a gente se depara com ela, ou como filho, ou como parte dessa situação de homem e mulher. Bel, você estava falando de uma amiga sua que liberou geral mesmo, quer dizer, que joga o filho contra os pais. Não, ao contrário. Ao contrário? Alienação parental. O cara deu um jeito de ficar isso, essa coisa de ficar falando mal, enfim, isso é horrível. Isso não tem nada a ver com amor, né? Isso não é amor. Isso é a tua fantasia, que é aquela pessoa maravilhosa daquele jeito. Claro que a realidade não é aquela, você se frustra e a proporção daquilo vira um ódio. Porque se fosse amor, não era só uma paixão, uma fantasia. E o filho é a prova viva do seu engano. Você vê a outra pessoa no filho, porque ele é você e o outro. Eu acho que o problema é que o filho é o pai e a mãe. E se a mãe tem decepções e frustrações e vice-versa, e o pai também. Olha, a criança, a minha cara é a cara da minha família, mas está o outro ali, está a família do outro ali, é o sangue. Isso é mitológico. Eu acho muito bom o que ela está falando, porque eu acho que dá a sensação clara, porque o nível de ódio que a gente vê nesses casais que se separam é tão forte que tem alguma coisa esquisita. Eles odeiam os filhos, é isso? Quer dizer, quando a gente se separa, a gente passa a odiar e a culpar os filhos. Quero até me pôr nessa história, né? Porque eu tive filhos e me separei. Então, é isso que a gente faz? Eu costumo observar que as pessoas não se dão conta do ódio, né? Então, esse ódio ele fica projetado, de fato, contra as crianças, né? E, assim, isso é uma coisa curiosa, porque as crianças elas não têm competência psíquica para poder digerir, né, esse tamanho de sentimento que é jogado em cima deles. Né? Então, assim, na questão da alienação parental é muito sério, porque justamente denigre a imagem do outro, né? E eu costumo pensar que o alienador ele é uma pessoa doente mesmo, ele não se dá conta, né, de que aquilo que ele está fazendo, que é em nome do amor, que não é amor, né, é um ódio, está fazendo mal, porque ele não percebe justamente os sentimentos. É muito comum, assim, conversar com pessoas envolvidas nisso, né, em litígio, e você falar sobre o ódio, sobre os sentimentos de vingança e a pessoa poder dizer, olha, eu não tenho assim nenhum problema com a fulana ou com o fulano. Eu não sinto raiva, eu não sinto ódio e a pessoa não se dá conta. Né? Então, assim, os filhos no início são nossos filhos e depois viram meus filhos, né? Ou então seus filhos. Quando dá errado, então, é o seu Em geral, o seu filho fez isso. Quando tem algum defeito, né? Quando tem defeito é sempre do outro, né? As mulheres são piores que os homens nesse sentido? Os homens, quer dizer, a imagem que a gente tem, a Bel também tem um pouco essa imagem como mulher, do homem mais ausente numa separação. Ou seja, a criança fica frequentemente mais com a mãe do que com o pai. E o pai tem uma tendência a se abstendo dessa prática para evitar problemas e tal. Isso está mudando. Isso está mudando.
Isso está mudando, e eu acho que essa mudança ela é importante, né? Justamente a gente vai conversar isso lá na sociedade, né? No evento de jornada compartilhada, né? Justamente essa questão, porque olha só, os pais estão podendo entrar muito mais na relação, isso é uma coisa positiva. Mas o que ocorre em algumas situações é que os pais não estão sabendo muito bem qual é o lugar deles. Então, eles acabam, às vezes, competindo com a função materna. E aí a criança fica sem mãe nem pai, né? Mas existe uma função materna? Existe uma função que é materna e existe uma função que é paterna. É? Sim, é lógico que cada um pode ter introjetado a função paterna e materna. Mas numa relação, né, se o pai, né, resolve competir com a mãe, por exemplo, um bebê pequeno, né, a gente sabe que um bebê pequeno ele é completamente dependente de uma mãe. Então, um pai querer, naquele momento, afastar demais essa relação, não vai ser uma boa coisa. Embora a função dele seja essa, separar o filho da mãe. Essa é uma função paterna, né? Então, nesse início, a função paterna é justamente de dar apoio a essa mãe, para que ela possa, então, exercer a função materna dela, né? Exercer esse acalento que ela precisa, amamentar, né? Se essa interferência, se o pai não consegue chegar nessa relação, a coisa complica bastante. A criança vai crescendo e ela vai podendo se aproximar mais do pai. O pai é dado sempre pela mãe. A mãe é que fala o pai, a mãe é que fala do pai, né? É até curioso, assim, por exemplo, em alguns casos, a gente pode pensar assim, a criança fala papai primeiro do que mamãe. Porque a mãe fala, olha, papai está chegando. Você já viu o papai? Olha, papai vem hoje. Porque o pai, ele é falado pela mãe, né? Então, imagina como é que fica isso numa situação onde a criança ouviu isso durante um tempo, ou às vezes se separaram cedo, não ouviu isso direito, né? Como é que fica isso no psiquismo da criança? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter uma geração, né, de crianças órfãs de pais vivos, né? Essa é uma grande questão, porque as crianças ficam perdidas, elas ficam sem o referencial. Mas antigamente o pai e a mãe ficavam aprisionados um com o outro, e as crianças sofriam essa prisão, esses dois monstros que viviam juntos, também jogando em cima dos filhos. Aprisionados que você diz o quê? Casamento, sem a separação. O casamento não separava-se, né? Entendeu? Sim. A separação liberta um pouco o inferno doméstico, quer dizer, até o próximo inferno, mas enfim. Então E com o estrangeiro, né? Porque às vezes o filho tem que lidar com os estrangeiros. Pois é, agora né? ainda por cima tem essa. É moderno. Né? Agora, em relação ao pai e em relação à mãe, você falou desse negócio, eu fiquei um pouquinho confusa das funções, porque eu tenho a sensação que não existiria muito assim tão marcado. Mas me parece que as mães são piores, mas nessa alienação parental que você falou. Mas, pelo jeito, já que o mundo está mudando, não tem ninguém bem na fita, né? Olha, assim, porque é mais comum, talvez a gente consiga ver isso mais nas mulheres, né? A questão da alienação parental, né? Talvez seja mais discutido. Mas existe a alienação parental, sim, exercida pelo pai. Claro, fica falando coisa, fazendo cabeça, porque a gente não está falando só de bebê, às vezes a criança já é maiorzinha, né? Às vezes é movido pela questão financeira, seduz com a questão econômica, né? O que a gente tem que pensar é que, assim, a relação acabou, né? A relação conjugal. A parentalidade, ela continua, né? E os filhos, eles são filhos para sempre. É aquele vínculo que mantém aquele casal parental, né, para sempre. Para sempre. Isso daí é fundamental. Quando você tem filho com alguém, você saiba que você vai ter uma relação com essa pessoa o resto da sua vida. O resto da vida. E que ser amigo é tão mais fácil, né? É tão melhor. Né? Em tese, talvez, se as pessoas conseguirem... Não sei se é mais fácil, Bel. Para mim foi. Para mim também, mas não é o que eu vejo. Entendeu? Mas talvez não no começo, né? Que separar é sempre ruim, mas depois... Separar é sempre difícil, né? Depois, é um tema realmente, assim, bastante complicado, mas eu penso que se a pessoa puder se dar conta de seus sentimentos hostis em relação àquela outra pessoa, né? A relação ao seu ex-companheiro, eu acho que se ela consegue se dar conta disso, ela consegue frear, talvez, isso nela, né? E consegue, então, dar um outro destino a essa relação. Então, vamos combinar. Vamos
adotar isso como essa meta, o primeiro passo. Reconhecer sentimentos negativos, ódios mortais, sentimentos de desejo de vingança. Porque você desejar que o outro morra, não vai matar o cara. Então, né? Só se envenena, você pode, né, reconhecer os sentimentos negativos, já melhora, né? Já melhora. Tá, gente, vamos começar por aí. Diz aí mais ou menos o esquema da jornada pra gente. Então, todo mundo pode participar, só psicanalista? Todo mundo pode participar, é aberta. Justamente a gente gostaria de estar conversando com as pessoas, né, assim, de um modo geral, educadores, né, então as pessoas da área jurídica, todo mundo está convidado. O evento vai acontecer dia 29 e 30 de junho e 1º de julho. Tem também um psicanalista que vem da Argentina, o Júlio Moreno, que é bastante interessante. Ele fala sobre a psicanálise dos vínculos, então ele é bastante pertinente nessa área também. O evento acontece, então, na quinta-feira, na sexta e no sábado pela manhã. Esse agora não, dia 29? Não, dia 29 e 30. 29 e 30. Maravilha. O endereço? Eu vou dar o site da sociedade. Isso. Tá? É www.sbprj.org.br. Tá, Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Pode entrar no Google, que vai estar lá, e é muito fácil de entrar em contato. E você é um ótimo contato também, hein? Negócio de perito, mais a psicanalista. Pegar o cartão, né? Arredondada. Faz um negócio. Vamos conversar então com César Cardoso, que está lançando o livro. Não, já lançou, né? Já lancei. Então, está com ele aí na mão. Estou com ele aqui. Estou adorando o nome do livro. É espetacular. Urubus em círculos cada vez mais próximos. Boa. É porque você não leu o que está dentro. É realmente, literalmente isso mesmo. Leloei. É engraçado, César, porque você tem livro infantil. Tenho, Né? Conta um pouquinho a sua história, porque você escreve há muito tempo, é roteirista, vive disso. Vivo disso. Eu fiz... Essa história começa quando eu tinha uns 4 anos. Meu avô me contava histórias e eu fiquei apaixonado por aquilo. E depois fui para a escola e descobri que tinha uns objetos, assim, com 1 palmo de altura, mais ou menos, cheio daquelas histórias que eram os livros. E foi a minha paixão, foi a leitura, os livros. Chegou um momento em que eu quis, quer dizer, aquilo me trazia o mundo, aquilo me trazia mundos e aquilo me botava em contato com o mundo. Chegou um momento em que eu quis contar as minhas histórias. E comecei a escrever. Eu fiz faculdade de letras. Aqui pertinho. Na Avenida Chile. Você conta do barracão, cara, eu conheci. Você conhecia esse barracão? Era o famoso barracão da Faculdade de Letras da UFRJ. Eu fiquei impressionada. Era um barracão, era a Faculdade de Letras. Era um barracão. Eu tinha um amigo meu que dava aula lá, que era o Ronaldo Lima Lins, tinha Irina Parente Cunha. Eu ficava muito impressionada. Era um barracão, pertinho, literalmente. Chovia dentro daquela biblioteca maravilhosa. Eu acho que se juntassem uns 30 alunos e pegassem uns martelos e resolvessem, a gente botava a faculdade abaixo. Não ia servir de muita coisa, mas era tão precária, era impressionante. E aí, na própria faculdade, eu comecei a escrever e criar grupos. Participei da década de 70, geração mimeógrafo, a gente saía vendendo poesia, fazia revista de poesia e tal. Depois eu comecei a escrever humor também. Em tudo que eu escrevo sempre tem humor. O humor é uma forma de olhar o mundo minha, eu acho. E aí eu escrevo contos, eu escrevo poesia, eu escrevo literatura infantil e sou roteirista de TV também. Na TV você faz o quê? No momento estou fazendo Zorra e sempre fiz humor. Escrevi TV Pirata, humor Sai de encomendado, Baixo. tem que ter muito humor, né? Tá muito bom. Tá Parabéns. bom. Tá Obrigado. Você faz alguém especialmente? Não. Não. Nós somos um pequeno grupo de 23 roteiristas. O Flávio Marim fez parte, ele já contou umas histórias aqui das encomendas. Faz aí o seu peru lá na escolinha, aí você tem que... Mas a gente agora, o Zorra novo, ele quase não tem, praticamente a gente não trabalha com personagem fixo. A nossa forma de trabalho é a gente se reúne em 2 grupos e cada um traz ideia e discute. O que é uma prática, a televisão me deu uma prática muito boa, que é jogar ideia fora. Não, isso aqui não presta, joga fora. Que o escritor fica aquela coisa agarrada ao seu texto, não. Você chega lá... O jornalismo tem isso também. Você joga... Aquele negócio, você põe e joga fora. Joga fora. E o humor tem uma vantagem, né? Eu chego com uma ideia, com 10 pessoas, eu apresento a ideia, ninguém riu, pode jogar fora. Porque... mesmo que você tenha achado ela ótima. Mesmo que eu tenha achado ela ótima. Eu errei em alguma coisa aqui. E todo mundo é bom, é boa, a plateia é boa? A plateia é boa, a plateia é ótima. Muito bom. Aí conta a história desse livro. Esse livro são contos curtos.
eu comecei a escrever a escrever alguns contos curtos. Vinha uma ideia e eu traduzia aquilo através do conto curto. E comecei a juntar material, juntar. Lá pelas tantas eu peguei aquele material todo e olhei, o que é isso, né? E tinha um viés, tinham dois caminhos, um caminho mais para coisa urbana, violenta e tal, e um caminho que tinha um pé no fantástico, num humor mais sarcástico, numa certa melancolia, que são esses contos aqui, que aí eu separei, né, com a ajuda até do Flávio Carneiro, crítico literário, que me leu as minhas coisas e conversou comigo. E criei esse livro. São contos curtos, com esse pé no fantástico e numa certa... É um humor bem duro, assim, mais sarcástico, eu acho. Eu queria que você lesse. Se lembra? A gente separou. Separou, tá Eu aqui. pedi para você ler, porque só lendo é que a gente avalia o que você fez. Tá. Vou ler um que você falou, Meteorologia. É. O dia amanhecer ensolarado, mas no meio da manhã, nuvens disputavam o céu com o sol. No princípio da tarde, o tempo já estava completamente nublado. Lá pelas 5h30, as nuvens foram ficando carregadas e um vento começou a varrer a cidade, derrubando folhas e galhos, levantando uma poeirada. Todos já olhavam para o céu ressabiados. O temor só fez crescer quando os trovões e relâmpagos surgiram e rapidamente se foram propagando. Nunca se viram tantos raios. Até que, por fim, caiu a tempestade. Eram homens e mulheres de todas as idades e das mais diferentes etnias, cores e tamanhos, desabando dos céus e enchendo as ruas. E os guarda-chuvas corriam sem direção, buscando inutilmente um lugar seguro. É isso o tempo inteiro. Isso o foi tempo ontem. inteiro. Tem uma... Quantos contos tem? São 98, eu acho, em torno disso. É 98. quase como... Sabe o que me lembro? Tem umas coisas meio visuais. Sabe a escadaria do Escher? Aquela escada que não acaba e que você não sei o que... Tem isso. Tem uma coisa de sonho. Tem um que eu adoro, que é... Ela sonha e aí o cara bate. Eu adoro sonho. Ih, mas eu não vou achar. Não vou achar, mas eu marquei. Tá. Ela sonha que ela está tocando bateria. Uhum. E aí ela acorda porque o vizinho bate na porta dela e diz, o que aconteceu? Ela diz, o caso é o seguinte, você está sonhando que está tocando bateria e isso está entrando no meu sonho e eu não estou conseguindo dormir. E aí ela acorda. Quer dizer, essa coisa, é tudo, são 120 desse negócio. Tem mais um que você falou, tem o Amanhã Jontem. Isso, esse é todo poético. Esse é poético. Todo poético. Esse nasceu de uma poesia, na verdade, que eu fiz e eu peguei esse material viu? e construí o conto. Você matou bem a charada. Amanhã Jontem. Havia um tempo antes de haver o tempo. Os seres e as coisas podiam ir para o que hoje chamamos de futuro e passado, viver novamente o que já tinham vivido ou experimentar logo o que ainda viria. E nada morria por chegar ao fim, já que nada chegava ao fim. Só se morria por escolha própria. Mas Deus ficou com inveja de suas criações, achando-as muito próximas de si. Tudo. Eu Faz também. uma segunda edição e que faça mais contos desse tipo. Valeu, César, obrigada. A gente vai para mais um intervalo. Na volta é o último bloco, hein? Sem apelação. Bom, nós voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando sobre a estreia do programa Reverbera, mas também estamos falando de literatura com César Cardoso, de gastronomia, diversão e arte com Bé Kuttner e relações familiares com a Renata. Camila, temos perguntas, comentários? Temos sim. A Natália Soares, ela pergunta para a Renata como as pessoas próximas podem ajudar nesses casos. Orientar talvez um psicólogo, enfim, como é que elas podem ajudar?
Eu acho que essa ajuda ela é muito importante mesmo, né? Acho que conversar, eu acho que poder dialogar com a família que está passando por esse problema, entender que a questão é de pai e mãe, é algo realmente muito importante para uma criança, né? E aí, se isso realmente não conseguir atingir, né? E aí, por que não encaminhar para um especialista, né? Para alguém que possa delinear isso de uma forma melhor. Renata, posso te fazer uma pergunta? Eu vi que existe a APASE, que é a Associação de Pais e Mães de Separados. Eu acho que tudo é mais ou menos a mesma coisa, todos esses grupos, assim como tem nas aulas da Cidade das Artes, do social, Alcoólatras Anônimos, Vigilantes do Peso. Você compartilhar com pessoas que estão vivendo a mesma coisa só faz bem. Quer dizer, será que essa associação, não sei se você conhece? Não, eu não conheço essa associação. O que eu acho que, sim, compartilhar realmente é algo importante, né? E eu acho que, assim, sobretudo, conversar com especialistas da área. Eu acho que poder conversar com um analista, poder conversar com um terapeuta. O que está passando do outro lado também. Então, é poder conversar com pessoas que tenham uma visão mais ampla, né? No intuito de poder ajudar, no intuito de poder orientar. Você acha que juízes, toda essa parafernália jurídica ajuda? Eu acho que em muitos casos, sim. Né? Hoje a gente tem, eu acho que essa aproximação do judiciário, né, com a psicanálise, eu acho que cada um tem o seu saber. Tá. Né? E aí, quando você pode ampliar isso, um ajuda o outro. Que eu acho que é um pouco do trabalho que eu faço também, né, como perita, que é poder dar assim, o meu conhecimento, né, para poder ampliar. O juiz ele pede uma perícia, né, justamente porque ele não conseguiu dar conta daquela demanda ali naquele momento, ele precisa de alguém que possa dar para ele um instrumento. Maravilha. E isso também, Vera, é importante porque o instrumento de um psicólogo, ele não é uma sentença, né? E por isso as pessoas precisam ser muito sérias em relação a isso. Não é uma sentença, mas ele pode encrencar a vida de uma pessoa. É verdade. Né? Então é preciso ter realmente assim muito cuidado. É verdade. Né? Jade, você está microfonado? Não, mas eu fui ao banheiro correndo e não deu pé. Mas ele falou para falar. Camila, cadê o microfone? Ele falou para falar aqui. Ah, é? Então direto. Tá. Não, porque senão eu microfonava você em 2 minutos. Vamos lá. Ué, olha só, eu vi um filme a seu respeito em que você dizia em relação à Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu venho aqui, os patos falam e eu falo com os patos. Que é isso, Jade? Mas eu sempre falei, isso eu estava fazendo a novela Amazônia, da Manchete, e aí a gente estava no Igarapé e eu tinha... Aí passaram os patos, aí eu brinquei, toquei o pato, vinha cantando alegremente. E comecei a falar, e eles começaram a responder. Aí eu disse assim, pronto, eu fui feito para falar com os bichos. E foi formidável. Podemos começar com música? Podemos. Podemos começar você cantando essa música. Você fez com Dori, como é que ela chama? Não, essa música eu fiz sozinho. Naquela época todos nós queríamos ser Vinícius de Moraes, né? Tá meio Vinícius. É linda ela. Mas enfim, você gosta, que era daquela época. Para explicar, nós fomos vizinhos desde criancinhas. Tarde demais pra voltares pra mim. Amor, fui embora. Murcha-flor do jardim. Tarde demais. A tristeza é que invade nossos corações. Tudo é bom, terminou. Em tudo havia alegria. Em tudo a beleza do amor. Tarde demais, nosso amor
terminou. É linda, né? É linda, É eu linda. gosto. Ela é muito linda. Garoto, não sabia o que estava fazendo. É, mas fez muito bem. O Vapor Secreto fez sucesso junto com o Mal Secreto? O Vapor Barato, fez sucesso? Eles fizeram juntos sucesso? Mais ou menos, porque o Vapor Barato foi o primeiro. A Gal gravou e fez um show chamado Gal Fatal. Isso. Foi em 68, uma coisa assim. E as duas foram um sucesso. Mas o Vapor Barato falava mais daquele momento, né, de aflição, quero sair daqui, eu não aguento mais isso tudo. E aí foi mais. E a interpretação dela era muito forte, né? Eu não sei, quer dizer, eu sei, vai ser de hoje à noite ou amanhã à noite, à meia-noite. Foi um programa, como é que eu vou explicar isso? É um programa em que Eles pegam você e retratam dá você uma musicalmente. musicalmente. Eu Você- acho que foi isso. E ao vivo, assim, a cores. É ao Eu não sei vivo? explicar as coisas. Não sabe? é? Eu ando muito. É gravado já foi gravado. Eu sei A que gente foi. tem- Vai amanhã Então- à noite ou hoje à noite? Meia-noite na Pronto, televisão, meia-noite. 2 da tarde na web, tá tudo já... Tá tudo organizado? Tá tudo organizado. Ah, então eu vou ver. Mas tem até o vídeo, a gente vai mostrar. Oba, oba. Então, tá vendo? Para mostrar que foi gravado mesmo. Tá. Pode dizer que não é falso. Não. Isso é bom. Vou apresentar os meninos. Meu nome é Jardim Macalé. Nós somos a banda Verbara. Tem muita banda. Aqui é Drena, no Reverbera. O Brasil é um caldeirão de criatividade, de inventividade. Cada banda tem sua particularidade. Sim, eu sei. A gente flerta com as canções bregas, né, antigas. Galera nova, novíssima. Nós somos os Beachcombers. Os Camelos. Atenção, Reverbera, por gentileza, uma energia. Eu sou o Donatinho, Donatão. Nós somos a banda Tem Amor. Eu sou o Zoli Star. Somos a banda Pedras Pilotáveis. Estou aqui reverberando no programa Reverbera. Programa maravilhoso Reverbera. Isso aí já são os outros Certo, programas. agora, É um programa é a junção meia hora, né? de diversas formas de música, diversas. Agora eu me lembrei. A ideia deles, pelo que eu estava lendo, é fazer um programa de músicos independentes. Certo. O que isso quer dizer, Jardim? Quer dizer que nós somos independentes de qualquer injunção política, injunção comercial, ou seja, independência ou morte. Ou independência ou dependência, né? Porque, na verdade, você ficou muito conhecido por brigas nesse sentido, né? Muitas você sempre brigas. reivindicou isso. Você que é uma pessoa muito pouco... Eu conheço você há muito tempo, você não é uma pessoa brigona. Não, e você brigou muito nesse sentido na carreira. Mas era muito chato, né? Ficar dependendo de gravadora, ficar dependendo daquelas coisas absurdas que foram ditas no meu ouvido. E fora aquela época de censura e ditadura e não sei o que. Tinha que brigar mesmo. Mas agora eu estou pacífico. Hoje eu estou buscando ser. Pacifiquei. Eu fiz análise, há 500 anos que eu faço análise. Até você estava falando. Aí eu me lembrei do seguinte: meu atual analista, Ricardo Duarte Vaz, tornou-se um grande amigo meu. Na hora que entra no consultório, não tem amigo. Mas eu já avisei para ele: se tentar me dar alta, eu processo ele. Não quero nem saber. Já se viu me dar alta, pô. E o que você está achando da música brasileira? Ela continua tão rica quanto essa que você fazia? Continua. Não está no ar como... O Brasil é um caldeirão cultural, musical, fantástico. Ela não está no ar. Agora, essa música do pessoal que está fazendo em todo o Brasil, em todo o estado, toda coisa.
estão todos experimentando coisas, misturando coisas. Não está no ar, assim, nessa superfície de rádios, televisões, etc. Mas é uma riqueza impressionante. Você viaja muito? Viajo. E esse som que você tira com essas bandas? Porque eu estava vendo na internet, você tem outras bandas, você vai formando bandas. Vou formando bandas. Quer dizer, agora eu estava com a banda jovem, eram 6 músicos mais eu. E nós fizemos um trabalho maravilhoso, como banda mesmo. E fizemos um DVD, inclusive Rejane Gilles. Rejane é aquela sua mulher bonita, Linda, cineasta, talentosa. Está vendo a gente, coitadinha. Está reparando se eu estou bem penteado, se a roupa está legal, como ela mandou fazer, o sapato está vermelho. É bonitinho o sapato, ela percebeu que era para combinar com o sofá. Já é de mim se eu não parecer bonito, bacana e cheiroso. Ela é bacana. Mas então, ela dirigiu esse DVD com essa banda. Isso. E agora eu vou viajar, mas tem que reduzir o grupo. Vou viajar só com um trio tirado da banda também. Tá. Vou para Portugal, para o Festival Mimo de Amarante. Amarante? Eu anotei aqui. Pode dizer tudo? Ela disse para me dizer. Pode. A gente também pode. Você podia tocar uma das músicas e aí depois dizer isso. Também a gente ainda tem 15 minutos de Facebook, então dá para a gente ainda conversar. Então eu vou cantar uma música contemporânea. Ah, é? Não vai ser Vapor Barato? Ainda não. Então tá bom. Peraí, Jardim, então deixa eu agradecer aos meus queridos convidados de hoje, Bel, César e Renata. Muito obrigada, foi um prazer tê-los aqui. Você também. Muito obrigado. Vocês de casa, muito obrigado. Vocês agora podem acompanhar o programa Cenário Econômico, se não me engano, do Adalberto Piotto. A gente vai para o Facebook, ok? Vocês também, se vocês quiserem. A gente volta amanhã às 5 da tarde. Jardim, posso tudo fazer seu. Uma pergunta? Pode. Como vai Dona Norma, sua mãe? Tá bem. Tá bem. Eu adoro Dona Norma. É verdade, Foi eu ela adoro que você. abriu o campo pra gente, né? Que ela era bem legal, assim, aberta. Um bando de garoto maluco. Essa cidade que ainda é maravilhosa, tão cantada em verso e prosa, desde os tempos da vovó. Tem um programa vitalício renitente, qualquer chuva causa enchente, não precisa ser toró. Mais ou menos meia hora, batata não demora, enche tudo por aí. Toda a cidade é uma imensa cachoeira, que da Praça da Bandeira eu vou de lancha Catumbi. Que maravilha, nossa linda Guanabara, tudo enguiça, tudo para, todo trânsito em garrafa. Não interessa seja velho, seja moço. Isso é Moreira da Silva, não é possível. Maravilhoso. Vai, um Vapor Barato, por favorzinho, só para assim a gente lembrar um pouquinho. Assim, tô tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas e vou tomada. Aquele velho navio, eu não preciso de muito dinheiro e não importa, baby, 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 Que delícia. E fica bonito assim. Fica bonito assim. Nós já estamos no Facebook. Você tinha algum recado específico? Muito específico. Então, por favor. Poxa, eu não faço essas coisas geralmente, mas como é muita coisa, por exemplo, sumiu. Então eu não vou ficar procurando mais não.
Não dá tempo, vai ficar aqui assim. Ah, tudo bem, a gente vai conversando com a Camila até você achar, você faça fala. isso, por Então, favor. Camila. O Carlos Domingues, ele comentou, Macalé, cada vez melhor, sempre muito criativo e antenado, fera. Muito obrigado. O Roberto Viana, ele perguntou, eu tenho uma curiosidade, Macalé, o que você anda ouvindo hoje em dia? E tudo, mais ou menos, mas principalmente João Gilberto. É que eu gosto muito dele. A Jussara Joyce, ela pergunta para o César, como é que é o seu processo criativo? Tem várias formas, não tem uma regra. Essa conversa aqui, eu posso sair daqui, ter uma ideia, um jornal que eu leio, um livro que eu leio, uma cena que eu vejo num filme, uma cena que eu vejo na rua, uma conversa que eu tenho com os amigos no bar, uma conversa com a minha mulher, com... Tudo é material. Tudo é material. Tudo é material para transformar. Quais são seus escritores favoritos? Eu fiquei curiosa. Bom, tem não um vale citar Lobato Kafka. lá de criança. Evidentemente tem o Kafka e o Borges. Né? Que Você começa logo o primeiro dois, livro, né? O primeiro conto do livro é uma luta de boxe entre eles. Feita no escuro para o Kafka não levar vantagem. Porque entre o Borges e o Kafka. Uma luta de boxe entre eles, feita no Maracanãzinho, no escuro, para o Kafka não levar vantagem, porque o Borges é cego. É uma delícia, porque ele começa assim, na primeira Bienal do Livro, no Rio, em 1923, eu digo, gente, não teve Bienal do Livro em 1923, que é isso aí? Aí você já sabe que ele está inventando tudo. Eu boto o Maracanãzinho lá em 1923 também. Muito bom. A luta do céu. É boa, Então, tudo serve de material, né? Vamos lá, São Camila. os teus favoritos? São você os não teus falou. favoritos, esses? Do livro? Não, da sua vida. Ah, os autores, os escritores. Tem o Monteiro Lobato que tem lá de criança, né? Depois o Kafka e o Borges, naturalmente, né? O Dalton Trevisan, Campos de Carvalho, Cortázar. Você sabe mais ou menos o que era o pó de pirlim-pim-pim? O pó de pirlim-pim-pim era um pó mágico. Que fazia vendia o pessoal vendia na farmácia, que era muito engraçado, né? Porque esse tal de pó, tinha um pó de pirlim-pim-pim, mas a fada Sininho também é um pó de pirlim-pim-pim. Esse pó ele existe. Existe mesmo? Parece que sim. Porque tem muitos livros que contam pós que jogam e que a gente fica bem voando. Coisa esquisita, né? Estou pensando aqui. Talvez o rapé, né? Rapé, as poções mágicas, né? Acho que as poções mágicas lá da Idade Média tinham. Renata está muito quieta, você que é da área do tô pensando psiquismo. Do pó de pirlim-pim-pim. Eu acho que o ser humano está sempre procurando uma magia, né? Não é? Para poder, alguma coisa que possa dar um sentido, né? Assim, a existência, né? A vida, né? Nós somos magos, todos nós. Só viver já é uma magia incrível, né? É um mistério. Viver é incrível, né? Viver é uma maravilha. Tirando os pessimistas, né? Sobreviver também, né, Jade? Vou viver muito, pelo visto. Com 74 anos, essa coisa não acaba nunca. Já estou no crédito, né? Tá nada. Hein? Tá garoto. Ainda bem. Ainda vou fazer muita travessia. Não inventa Eu não tenho. Gente, a meta é 120. 138. A máquina vai rodando. Se cair no caminho, é um acidente. De percurso. Camila. O Luiz César, ele comentou, o programa está ótimo, Jardes, amamos você, queremos vê-lo em Porto Alegre novamente. Bel, adoro você, o seu pai e sua mãe. Beijos. Obrigada. Ótimo, beijos. Bel, adoro você. Não faz mal, beijos para Bel. Beijos para você. Ótimo, pronto. Viu, Rejane? Isso é pessoal de Porto Alegre, valeu Porto Alegre. Ela é gaúcha. Rejane é gaúcha. Meu pai também. E o Porto Alegre, e o Paulo José, o Porto Alegre. Também é? De Lavras, né? Só que ele não fala mais com sotaque nenhum, né? Em Rejane casa ainda fala. Tem. Quando a gente provoca. Sai um gaúcho, né? Vá. Não, ele tem um sotaque bem neutro, só de brincadeira. Sim, que o sotaque gaúcho é muito Posso gostoso. dizer a lista? Pode, agora pode. Dia 21 de 7, Festival Mimo em Amarante, em Portugal. 25 de 7, Galeria ZBD em Lisboa. 27 de 7, Casa da Música em Porto. Dia 30, Nelo Jazz em Londres.
Tá muito chique. Tô chiquérrimo. Ainda tem o próximo show da banda, vai ser no Projeto Sesc Inverno em Friburgo. E fala, dobrando a Carioca, eu, Zé Renato, Moacir Luz e Guilherme, em São Paulo, Vila Mariana, na próxima semana. Nessa semana. Agora? O que nós vamos fazer aqui no Rio, lá na Cidade das Artes? Mas é só você dizer. Eu tô dizendo. Então já disse. Vou ligar pro Zé Renato. Diga isso. Ele, a Memeca, que a irmã dele, que coordena essa coisa toda. Poxa, olha que turma pesada. E gravamos um DVD casa, que comida, nós vamos... roupa lavada pra vocês. Olha, gente, sem censura é comida, diversão e arte. Pronto. Recado dado? Recado dado? Recado dado? Poxa, mais que foi? dado. Ok, Rejane, dever cumprido, hein? Vai ficar feliz. Ó, a Alana, ela pede para a Renata falar um pouco mais dos traumas causados nas crianças por causa dessa competição entre os pais, entre o casal. Olha, são muitos, né? Podem ser muitos, né? A gente pode pensar assim na depressão, na própria depressão, né? Uma criança pode desenvolver, ela pode ficar inquieta demais, ela pode se recolher, isso pode afetar a questão social da criança, né? Porque isso vai estar afetando diretamente o mundo interno da criança. Então, e como a gente vem falando, né, essa questão do duplo referencial ela é de uma importância assim, infinita para uma criança, né? Então, de fato, isso pode mexer com toda a estrutura, né, informação da criança para a vida dela, né? Mais alguma coisa? Tem. O Vitor, ele pergunta se os pais morarem em cidades diferentes, como é que fica a guarda compartilhada? Então, existe essa questão da guarda compartilhada e a gente vale lembrar que não é uma questão de alternância de residência, né? Significa que todo o poder relacionado às questões da criança serão em conjunto. Então, no caso dos pais terem uma guarda compartilhada, significa que eles vão compartilhar a autoridade. Não significa que eles vão poder conversar juntos sobre a escola da criança, sobre o médico da criança, sobre o dentista da criança, sobre o psicólogo da criança, sobre a vida da criança. Eles vão compartilhar questões relacionadas à criança, né? Então, essa questão da residência, ela não vai ser assim o maior impedimento da guarda compartilhada. Mas uma pessoa em outro estado... de alguma maneira, claro, é difícil, mas é recomendado que esteja atuando. Hoje em dia é mais fácil com internet, essas coisas, sabendo das coisas que estão acontecendo, falando com a criança. É isso. Em outro estado é dificílimo, né? Sim, mas é possível. Claro, né? Mas é um empenho de todas as partes. Exatamente. A questão da guarda compartilhada é justamente para não perder a autoridade parental. É o né? pai estar vinculado à escola, a mãe e o pai terem uma relação para falar. Exatamente. Então, vamos supor, quer dizer, a escola é obrigada a informar aos dois. O médico é obrigado a informar aos dois. Quer dizer... Deveria, né? Isso também nem sempre acontece, nem sempre né? acontece. Mas às vezes na escola existe uma pessoa que é responsável financeiro da escola, né, e aí responde muito mais pela criança, mas isso devia ser realmente colocado em pauta. Pela tua prática, o aspecto financeiro, que em geral é jogado na frente sempre da separação e da relação com os filhos, ou seja, pensão, você não paga pensão, você atrasou, não sei o que e tal, é real como problema? Realmente é o grande problema das relações? Ou isso é uma cortina de fumaça em relação à relação dos filhos? Eu acho que em alguns casos isso pode ser de fato um problema, né? Mas às vezes a gente vê isso também em questões que não passam pela questão econômica. Eu acho que, como eu dizia, é um problema sim, né? Mas o que a gente tem que pensar é que às vezes as pessoas têm a dificuldade na separação, porque separar é muito difícil. E aí quando você fica brigando, você acaba perpetuando a convivência. Então, se não podem ficar juntos por amor, ficam juntos brigando, né? Então, é isso que as pessoas podem começar a pensar, né? Se, assim, o casamento acabou, a parentalidade continua, o filho é um vínculo eterno, né? E cada um pode cuidar da sua vida. E a criança pode ter esse duplo referencial. É aquilo que o Jardim disse, é horrível, mas é humano. E a gente, na verdade, aquele negócio que ele estava falando, os sentimentos negativos existem, a gente não vai morrer por causa deles. É importante você ter um olhar de fora, porque,
para a pessoa não entrar na neura íntima, você também doentia, da raiva. Então é bom você saber que, infelizmente, se não é por amor, é por medo, que as pessoas têm que se controlar. A lei é a pressão social, né? É a repressão, mas para reprimir mas é isso. a loucura que qualquer ser humano vive... pode entrar numa tripe horrível e torturar uma criança. Né? É verdade. Bom, eu só queria terminar o programa desejando os parabéns, porque hoje é aniversário de uma pessoa muito querida nossa, que é o André Petticelli, e que é muito importante aqui, porque ele nos ajuda muito, todo dia conosco, e ele está ficando mais velho, é incrível. Ele está chegando perto dos 40. É humano. Então, parabéns, André. E muito obrigado novamente. Obrigado. Espero vê-los de novo aqui. Até amanhã, 5 da tarde.